que me causa estranheza também é o seguinte, é o primeiro compromisso oficial da governadora com seu vice, Walter Alves, né? E onde é que anda Carlos Eduardo Alves, o camarada Carlos? Na verdade, observe o seguinte, que Fátima está rodeada de Alves, e ela tem que andar sempre com 2 Alves pagiando ela, que seria o camarada Carlos, candidato ao Senado, e Walter Alves. Mas ela estava com outro Alves, que era o Garibaldi. Quer dizer que cada incursão da governadora Fátima Bezerra, ela vai ter que escolher um dos Alves que vai carregar? Pelo jeito, tá assim, porque o certo, pelo menos 2 tem que ir. Quando não, os 5, né? Dessa vez foi Garibaldi e Walter Alves. Ela não levou Carlos Eduardo, tá tendo algum problema ainda, tá tendo alguma falta de sintonia. Carlos Eduardo, que ontem, isso foi no sábado que ele estava aqui, mas ontem ele estava em São Paulo no compromisso com o PDT. PDT, que é o partido dele, que tem Ciro Gomes como candidato à presidência. Inclusive, a esposa dele tirou uma foto com o Ciro, né? E postou. E ela jamais teria postado aquela foto sem a ordem e o consentimento do marido. Você vê como o público tem que... Como é complicado você entender. Afinal, Carlos Eduardo, aquele de Angicos, que foi para a Rádio de Angicos dizer que nosso Lula, quando a gente ganhar, quando Lula ganhar, quando ele ser é de Lula, Andréa, a esposa, é de Ciro. Vocês veem que o pessoal quer ganhar de todo lado. E aí você tem uma barreira aí. O eleitor. O eleitor está preparado para, assim, é achar que o eleitor não tem o mínimo de senso crítico, na hora de aproveitar uma situação você é Ciro, na hora de aproveitar uma outra situação você é Lula, né? E Carlos Eduardo, ele não levou nada para o grupo de Fátima, ele está trazendo problemas para o grupo de Fátima, ele está isolado, porém, Fátima não pode reclamar que não sabia, ou que o menino tá dando problema. Ela conseguiu, com a vinda de Carlos Eduardo, bloquear o seu principal adversário, que se chamava Álvaro Dias. Era o homem que podia tirar o governo dela. Mesmo as pesquisas dando Carlos Eduardo ainda maior do que Álvaro Dias, mas Carlos Eduardo tem uma limitação. Carlos Eduardo não agrega. Agora, está lá, ao mesmo tempo que vai a Andréa, né? Aí tem ela que é assessora de Álvaro. Aí estava o diretor do PROCON também lá no encontro do PDT. Né? É uma situação, essa situação política está muito estranha. Nesse dia aí, em São Paulo Protegida, a foto dos Alves, ao lado dos Alves estava Guilherme Saldanha, sabe? Assim, então... Guilherme Saldanha, que é uma indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira. Tem um voto aí que parece que está muito comum. Aliás, Ezequiel Ferreira ainda não se pronunciou, né? Não, ele está calado. Porque só quem se pronuncia é Ezequiel Ferreira, né? Não, ninguém fala por ele. Só Ezequiel fala por Ezequiel. Mas, Enio, é uma situação complicada. Será que ele vai falar durante essa campanha eleitoral? A não ser que ele fale através de gestos, né? Tio. Mas ele dá uma puxadinha. Tem uma coisa aí a considerar nessa história de Carlos Eduardo. É bom lembrar que o comprometimento de Fátima, do ponto de vista político-eleitoral, é com o Partido dos Trabalhadores. E todos os demais, como diria a música de Cavaleiros, que se rei para lá. Nesse ponto, o comprometimento de Fátima, portanto, é em fazer o combinado com Lula. Qual foi o combinado com Lula e o PT nacional? Walter, a impressão que está me dando é essa. Ó. Não, com Walter eu vou andar com Walter porque isso aqui faz parte do acordo com o PT nacional. Até onde me consta, e não me consta que Fátima vai colocar o Carlos Eduardo embaixo do braço e dizer, vamos, Carlos Eduardo, vamos conseguir voto para você... é claro que eu não acho que vão ser separados, mas é mais ou menos assim. Não, o acordo que eu estabeleci, o acordo que eu fiz, e eu vou aqui enfatizar isso, porque se dependesse da vontade da governadora Fátima, o vice não seria Walter, seria outra pessoa. Mas pela vontade dela, o senador é Carlos Eduardo. Mas pela vontade dela, o senador é Carlos Eduardo. E aí é importante a gente enfatizar bem isso, porque assim, Carlos Eduardo ele foi escolhido em um momento posterior à negativa de Garibaldi. Garibaldi foi convidado para ser o candidato ao Senado, não quis, ela convidou
Carlos Eduardo, e o PT nacional ainda tinha a história de atrair o MPQ. A estratégia é fazer com que Simone Tebet desista e apoie Lula, o MDB apoie Lula ainda em primeiro turno. Mas já existe um núcleo no entorno da governadora Fátima Bezerra que já está defendendo um nome alternativo a Carlos Eduardo, que é o nome do deputado federal Rafael Mota, é isso? É verdade, a gente já tem falado isso aqui há algum tempo. Esse nome é defendido por Natália e por Mineiro. Por quê? Porque os dois levam vantagem, porque podem herdar os votos de Rafael Mota, que o eleitor tem um perfil muito parecido com o deles, então eles querem isso. Isso é defendido por Jean Paul, porque Jean Paul diz o seguinte: vice é vice, né? É uma frase de Carlos Eduardo. Imagine suplente, que é menos que vice, apesar de estar ali para substituir, mas ele nem empossado é. Então, Jean Paul não teria espaço no gabinete de Carlos Eduardo e pode ter espaço no gabinete de Rafael Mota. Rafael Mota é um sujeito que ele tem uma rejeição menor, ele transita bem em todos os cantos, é um sujeito aglutinador e ele conta, muita gente me contestou que eu disse, ele conta com o apoio de Henrique Eduardo Alves. Aí, você tá louco, como é que se ele sair, Henrique inviabiliza a candidatura dele? É isso mesmo, pessoal. Ele conta com o apoio de Henrique Eduardo Alves porque é uma saída honrosa para Henrique. Qual é a saída honrosa? Não se candidatar. Nesse acordo entre capitaneado por Lula, entre Fátima e Walter Alves, obviamente o acordo se pressupõe que lá na frente Walter Alves assume o governo do estado. Não é isso? Talvez. É isso que eu queria ouvir. Talvez, maybe. Porque eu vou aqui trazer aqui... Será que existe a possibilidade? Que entenda. Não, mas vem cá, Fátima não chamava o MDB de golpista, Walter de golpista? Não, eu sei. Ele pode tentar o impeachment dela antes. Não, mas entenda. Vamos, será que Fátima, existe a possibilidade de Fátima tirar, numa eventual reeleição, ela tirar todo o mandato? Não. Existe. Existe. O comprometimento de Fátima, mas peraí, competir. Porque entenda, existe um comprometimento, existe um comprometimento. A governadora Fátima Bezerra, o comprometimento dela é com o Partido dos Trabalhadores. E eu não sei se o PT vai entregar o governo do Rio Grande do Norte ao MDB, não. Então, veja só, Enio, lá atrás... Faz sentido. Eu não tô discordando. Entendeu? Eu não sei. Hoje entregaria. Fátima tem um prestígio muito grande com Lula e toda a cúpula, todo o núcleo duro do Partido dos Trabalhadores. Os caras, de repente, podem chegar para ela e dizer assim: Fátima, você vai tirar o mandato inteiro, você não vai entregar o governo do Estado para o PMDB. E ela faz. Então, e você vai ser, sei lá, você vai ser... Secretária-geral do partido, geral do partido, se secretário da Paraíba. Se Lula for eleito, se Lula for presidente, ela com certeza isso. Ele arruma um lugar para a Fátima, mas fácil. Porque, Enio, não é verdade? Em qualquer parte do Brasil, o presidente é presidente. Porque me causa uma estranheza muito grande em o PT entregar o governo do Estado ao PMDB. O mesmo PT que há alguns meses atrás estava chamando o MDB de Michel Temer de golpista. Não, mas Garibaldi e Walter voltaram pelo golpe. Eu sei. Então é exatamente isso que eu estou dizendo, sabe? Essas narrativas não podem ser esquecidas, não. E o grupo da governadora ficou bastante chateado com o grupo do MDB de Walter na história de Ezequiel. Ficou pé da vida porque naquela altura estavam afinados conversando uma coisa, era tipo assim, eu conversando com Gustavo, tá tudo certo, eu vou encaminhar, e aí no dia seguinte nota de vamos caminhar juntos. Mas ele voltou mais valorizado, eu acho. Só que isso deu um sinal de que a gente tá falando com uma pessoa assim, que a gente conversa aqui, no dia seguinte tem uma nota desse jeito, não é por aí. É por isso que eu acredito que se chegar em 2026 e tiver isso se não romperem antes, né? Isso se não romperem antes. É capaz de ela continuar, claro, governadora, e tentar fazer um nome para sucedê-la. Sim, claro.
Claro. Ela vai querer um nome para suceder Lógico. que não sei, mesmo porque você não Claro que compare. Walter Alves não vai ter o comportamento de Antenor. Ele tem estatura política já, ele é deputado federal, ele não vai obedecer à governadora. Ele tem um espaço conquistado pelo partido dele. É totalmente diferente, e principalmente um vice de segundo mandato, ou seja, com a perspectiva de assumir o poder, ele tem uma força muito grande de pressão sobre o titular. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai incomodar os petistas raízes, né? Os petistas raízes. Porque é o seguinte, só para o nosso ouvinte entender, a gente discute isso diariamente, só para o nosso ouvinte entender. Se Fátima sai para se candidatar ao Senado, quem assume é Walter Alves, com a prerrogativa de ser candidato à reeleição. Sim. Ou para deputado federal também. A mesma coisa, se ela sair para deputado federal, ele também sai. Claro, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, não tem boquinha para o PT. Ele vai sentar na cadeira e vai ser legitimamente um candidato à reeleição. Ele vai poder se candidatar à reeleição. Ele vai estar na cadeira com a caneta na mão, né? Isso. Mas lembre o seguinte, vocês dois, que isso é um segundo problema para o segundo momento. Hoje o Alves problema para essa coligação aí, para a turma do PT, é Carlos Eduardo. Sem dúvida. Tirando o Fátima e Raimundinho, todos os outros do núcleo do PT querem alguma forma de desalojar Carlos Eduardo da cadeira. Estão esperando uma oportunidade. E o ex-prefeito tem dado essas oportunidades. Olha, eu não sei se a governadora faria isso, não. Assim, porque aqui nessa cadeira, Raimundo, quando veio aqui, ele deixou claro que falava em nome da governadora. Falava em nome da governadora. Eu não vejo. Então, Raimundo e ela estão querendo. Quem conduziu as conversas foi o próprio Raimundo. Eu não vejo como, depois de tudo que foi feito, chegar e dizer assim, mudamos de ideia. Não vai ser mais Mas vai ser o próprio Carlos que vai provocar isso. Aí se houver um episódio... Como? Carlos vai provocar isso? Por exemplo, ele bateu em Álvaro Dias, certo? Na semana passada. Se ele bate em outra pessoa que não seja Álvaro Dias, pode criar um mote para dar o afastamento dele. A mulher dele bateu uma foto ontem com Ciro Marcos. Não foi com Ciro Marcos. Olha, a despeito de todo esse combinemos que a governadora está fazendo, com o beneplácito de Lula, candidato a vice Walter Alves, candidato ao Senado Carlos Eduardo Alves, aí traz para dentro da chapa também Garibaldi Alves. Sabe? Eu estou dizendo o seguinte, que assim, de imediato é uma chapa poderosa, uma chapa que tem uma densidade política eleitoral muito forte, mas é uma chapa complicada de se resolver a posterior. Sim. Concorda comigo? Concordo. É muito cacique, pouco índio, sabe? Muita gente querendo mandar, muita gente... Dois pré-candidatos ao governo. Muita gente com a suposta autoridade política, né? Como você disse. Walter Alves, Garibaldi Alves, tem Carlos Eduardo Alves também, que se acha um grande eleitor de Natal, né? E você perceba... Tudo que Álvaro é graças a ele. Tudo que Álvaro é graças a ele, né? Então mas ele nunca fez esse agradecimento à Vilma. Nunca na vida. Você perceba que nessas fotos aí, quem vai aparecer com muita frequência, é uma leitura que eu faço, quem vai aparecer com frequência nessas fotos é Garibaldi, porque é o único Alves que desfruta de algum tipo de prestígio popular, de apoio, de ser carismático. É o Alves que suaviza... Ainda desfruta? Eu acho que sim. Garibaldi ainda desfruta. O desafio de Garibaldi... Não, eu estou falando isso por causa do resultado das últimas eleições. Não, mas ali o eleitor, eu acho que o eleitor, ele hoje ele tem uma visão diferente. Quando você vê que as mudanças não mudaram muito, o eleitor tem uma certa dívida. O grande problema de Garibaldi é ele provar a esse mesmo eleitor que ele está com a saúde ok para ficar os 4 anos lá em cima. Se você olhar para esse aspecto Alves, o Garibaldi é a pessoa que suaviza esse aspecto Alves. É a pessoa que é mais... Mas tem algumas pesquisas aí, mas já existem algumas pesquisas circulando, pesquisas qualitativas que não dizem bem isso, né? Que contrapõem esse pensamento. Que os nomes Alves e Maia ainda têm uma rejeição, Sim. Continuam com a rejeição muito grande, principalmente
com o novo eleitor, com o eleitor mais novo, né? Então, enfim, só as urnas vão dizer. Tem um aspecto para a gente fechar aqui, saber quanto é que vai estar essa taxa aí depois de 4 de maio, das pessoas que podiam fazer o título, as que efetivamente fizeram e aquelas que decidiram que não vão participar da eleição deste ano.